sua análise, um ano de Rogério Ceni? A gente sempre olha para o clube, né? Como o clube se coloca em relação ao Bahia, sempre se fala de período, né? Sempre se fala de tempo mais longo. E independente do Ceni, tá? Poderia ser o Ceni, poderia ser qualquer outro treinador. Mas o treinador ter tempo para efetivar suas ferramentas, né? Para poder dar andamento e conseguir assentar esse modelo de jogo é o mais importante. A gente sabe que não é um modelo de jogo simples, né? Esse modelo institucional hoje do Bahia. Então carece realmente de tempo para que o treinador utilize as ferramentas que tem, para que os jogadores também possam estar vinculados a esse modelo. E nessa perspectiva, eu acho que é o que você tem que comemorar o treinador hoje no Bahia, ele tem tempo para trabalhar. Se a gente for olhar para períodos pregressos, o treinador do Bahia não tinha isso. Qualquer movimento que gerasse um tipo de questionamento já era o suficiente, em alguns cenários políticos até, para que esse treinador fosse embora e fosse substituído. E pode não parecer, Darine e Luiz, mas assim, a galera acha que muitas vezes trocar o treinador é simples, não é. Você rompe uma quantidade de elementos ali da cadeia do trabalho que eles são completamente prejudiciais para um clube, né? Até você retomar tudo e conseguir efetivar um modelo de volta demora muito. E agora, nesse contexto de SAF, o Bahia tem condições de manutenir um treinador e de conseguir melhorá-lo, inclusive. Ceni hoje é um treinador melhor depois do Bahia. Muitas coisas foram acopladas ali no arcabouço, né, do Ceni e tornam ele hoje um profissional melhor. Isso quer dizer que está tudo bem no Bahia hoje? Não, né? Tem muitas coisas que podem ser melhoradas, a gente vai chegar lá. Então, eu acredito que vai muito nessa linha, Darina. E você, Luiz, como é que você assim, avalia esse ano de Ceni? Eu acho mais do que bom o trabalho dele, né? Eu acho que ele primeiro colocou, isso falando da parte tática apenas, porque eu vou ter que complementar com outra coisa, que eu acho que ele primeiro, taticamente, na verdade, assim, no aspecto técnico, ele conseguiu identificar qual era o problema inicial lá no ano passado, né? Dar ao Bahia essa sobrevida de poder jogar a primeira divisão esse ano, que era fundamental, e com muita consciência, né, do que era aquilo, do que era preciso ser feito. E esse ano ele consegue, e aí necessariamente com novas peças, com peças fundamentais, as quais ele fez também indicação e pediu, ele consegue fazer mais do que o mínimo, na minha opinião. Acho que o time hoje não só joga dentro dessa filosofia que o City impera, vamos colocar assim, para que se jogue dessa maneira, mas joga bem, joga com resultados, dentro da limitação, na minha opinião, que esse elenco impõe. É claro que há uma série de outros fatores que a gente pode e deve e critica aqui no canal da Nino Senna em relação ao trabalho dele, mas o trabalho, para mim, é mais do que bom, né? Eu acho assim, muito bem implementado. O que eu queria falar sobre a entrevista, sobre esse ano da série, são três coisas. A primeira coisa é que a figura dele como técnico é muito mais do que a figura de técnico, na verdade, né? A gente já falou aqui várias vezes, eu volto a repetir, ele é também um porta-voz do Bahia, e sendo porta-voz do Bahia, ele cumpre muito bem, sobretudo se comparado nessa era City ao seu antecessor, que não conseguia dar uma entrevista sem criar rusga, sem criar problema de comunicação, né? E esse problema da comunicação, eu não dizer que está resolvido com o Rogério Ceni, mas ele como porta-voz ele consegue funcionar muito bem, né? Inclusive essa entrevista de hoje, ele nos deu mais algumas pistas do que não tinha sido falado ainda com todas as letras ao longo da temporada. Então esse é um primeiro aspecto, né? Muito importante. Dentro disso, falando dessa entrevista específica sobre um ano dele, ele fala em objetivo. Primeiro ele escorrega ali um pouquinho, né? O objetivo traçado, sem falar em nada específico, mas depois ele deixa claramente que o objetivo traçado por ele, pelo grupo, com esse elenco que foi dado a ele, é conseguir uma vaga na Libertadores, né? Ele fala primeiro em calendário, isso já havia sido falado, garantir um calendário completo, né? Isso já tinha sido falado anteriormente, mas não tinha sido falado qual era a competição. E agora ele deixou para mim com todas. Ele não falou Libertadores, mas ele falou que era a principal competição continental que o Bahia poderia disputar. E é a Libertadores. Então, assim, para mim agora fica muito claro que esse é o objetivo, essa é a meta, assim, tudo está voltado para isso. Eu gosto muito do espírito dele, né? Não só porque ele tem isso
da carreira dele como jogador, da carreira dele, essa inquietação dele. Ele é uma pessoa inquieta, sobretudo em relação a resultados. Ele não se conforma com o mínimo, né? Ainda que, para quem está num cargo de gestão, num cargo de gerência como o dele, né? Ele precisa, não é que ele ficar satisfeito, mas ele precisa entender que ele precisa cumprir as metas traçadas, os objetivos traçados, e nem sempre vai ser possível ir além disso, dentro daquele espaço de planejamento, né? Então, acho assim que ele faz um trabalho muito bom, né? E que é para além de um técnico normal no Brasil, né? Ele já está ali muito próximo do que é um manager nos clubes, em alguns dos clubes europeus, e ele ainda tem essa coisa de ser o porta-voz do Bahia, que é muito importante. Então tem vários contrapontos aí que você falou. Primeiro, essa questão da função de manager. Se ele é um manager, isso tem que ficar claro, porque a gente precisa saber de quem cobrar certas decisões estratégicas. Eu acho que tem algumas coisas, assim, pouco claras nessa relação de Rogério com o Bahia. Sobre essa questão do objetivo, só quem está muito desatento, que não percebeu ainda que o objetivo do Bahia é Libertadores. Até porque, ainda que ele não tenha falado em coletiva diretamente, pelos vídeos vazados de bastidores, que são o posicionamento institucional do clube, né? Ele, inclusive, já tinha botado até a alça de título, né? Eu acho que agora é uma adaptação para o que é possível. Sobre essa questão do porta-voz, eu também acho, e que talvez esse seja o grande legado de Rogério Ceni, para depois da passagem dele, pelo menos, vamos lá, se Rogério sair no final do ano, né, e ainda que não consiga os objetivos que a gente queria, eu acho que ele vai deixar aqui esse legado da mudança de ambição, de um novo posicionamento, né? Concordo com você que a relação dele é muito mais respeitosa com a torcida, com o clube, do que era com o antecessor, né? Até porque Rogério Ceni sabe o que significa o Bahia, né? Rogério Ceni é fruto deste ecossistema do futebol brasileiro, e eu acho que talvez ele tenha fortalecido ainda mais a dimensão do Bahia, quando ele passou tanto tempo aqui, antes de chegar defendendo o Fortaleza. Ele viu a potência que o Bahia é, o potencial imenso que o Bahia teria para ser explorado. Talvez não, com certeza foi um dos motivos que fizeram ele vir para cá. Mas nessa relação com a torcida, eu acho que ainda falta um pouco mais de empatia e sensibilidade, sabe? De entender em momentos críticos, principalmente de derrotas e grandes decepções, que o torcedor do Bahia precisa de um amparo e que não pode usar como desculpa que estamos construindo o Bahia de lá da frente. Mas a frustração é de agora, a decepção é de agora. O torcedor do Bahia ficou puto da vida porque perdeu o Bavi para o Vitória. O torcedor do Bahia ficou puto da vida porque perdeu a classificação na Copa do Nordeste para medir forças, né, com o hegemônico da região hoje, que é o Fortaleza, em casa para um CRB. Então, assim, eu acho que Rogério, ele tem que ter um pouco mais de sensibilidade para ele ter uma relação ainda mais harmônica com a torcida do Bahia. Eu acho que com a grande parte dela, essa relação é uma relação de harmonia, é uma relação de admiração e de compreensão das dificuldades do trabalho dele. Só que tem outra parte da torcida que eu acho que ele deixa de cativar. Assim, claro, em parte não é culpa dele, porque tem um torcedor que é radical, que quer tudo de imediato, que não vai com a cara de ninguém, é o torcedor xiita do Bahia, não tem jeito. Mas tem outro torcedor que talvez o Rogério ainda não tenha conseguido captar e trazer pro lado dele justamente por isso, porque eu acho que ele se comunica mal em alguns momentos de derrota, né? Perdeu pro Flamengo aqui, não sei o quê. Mas calma, gente, a gente tá olhando lá na frente, não tem emergência, não tem urgência. Porra, velho, não. Tem que ter esse senso de entendimento de que no emocional do torcedor, depois de certas frustrações, não é olhar pra frente, tá? Ele defende o trabalho dele em várias circunstâncias. O torcedor sabe que o Bahia está sendo construído, né, em médio e longo prazo, e que é um processo. Mas, assim, em momentos de muita frustração, é preciso dar uma recuada nesse discurso, eu acho, e entender a frustração do torcedor e se colocar de forma humilde e, de repente, pedir desculpa, entender que não era isso que o torcedor queria, né? Mas até, enfim, pedir para se manter junto em prol de algo maior. Mas eu acho que você não pode passar por cima de certas dores como se fizesse parte, é isso mesmo, o torcedor tem que entender e bola para frente, porque o Bahia ainda não é um Flamengo, o Bahia ainda não é o São Paulo, como já falou algumas vezes, certo? E sobre, assim, o trabalho de Rogério, tecnicamente, eu esperava mais. Mas acho que é um trabalho bom. Eu esperava que o Rogério fosse um técnico de um nível superior quando ele veio para cá. Principalmente pelo acompanhei dele no trabalho com o Flamengo. Porque o que ele fez no Flamengo não foi simples e é muito menosprezado, né? Você controlar aquele ambiente de muitas cobras criadas, de intensa vaidade, de uma pressão absoluta para você jogar bem, com a sombra de Jorge Jesus no cucuruto, e tendo que tomar decisões inovadoras e muito contestáveis, né? Autorais,
né? Como, por exemplo, botar o William Arão na zaga, botar Diego de primeiro volante, não foi fácil, velho, né? E ainda você tinha o Internacional ali na cola dele, no confronto direto, ele conseguiu ganhar do Internacional, aquela polêmica de Rodinei, enfim, foi campeão com a derrota, mas foi campeão, meu velho. Né? Foi campeão numa situação muito difícil, o Flamengo não contava com a torcida, era pandemia. Então, quando eu vi aquela amostragem de Rogério Ceni, aliado àquilo que ele já fazia no Fortaleza, eu falei, pô, Rogério mostrou que o trabalho do Fortaleza não foi mais, porque o Fortaleza não podia mais, em termos de investimento, de talento e tudo mais, de estrutura, mas ele mostrou que, pô, contando com mais, com melhores armamentos, uma munição mais potente, ele realmente pode desenvolver um trabalho top, né? E aí, quando ele veio pro Bahia, eu queria ver mais daquele Rogério, sabe? Eu não vi. Eu vi o trabalho autoral aqui, né? Essa montagem do time Prime que falam do Bahia é algo que saiu da cabeça dele. Eu acho que a gente precisa valorizar isso, né? Juba de lateral esquerdo, depois de ter tentado Rezende por ali, Caio Alexandre de primeiro volante, Everton Ribeiro de armador, para além, né, das tão contestadas utilizações de Tassiano e de Everaldo pela ponta, esse novo posicionamento de Cauli. Ainda que a gente tem alguns questionamentos, pô, o saldo do funcionamento, da eficácia desse time e da beleza desse time é muito positivo. Esse time joga com coragem, esse time cai pra dentro, esse time não é goleado e não é derrotado facilmente por ninguém, tá? Mas na minha expectativa, eu achava que o Rogério poderia ir além mais do que isso, né? De ter mais variações, de ter atitudes assim, talvez mais instintivas e menos burocráticas, entendeu? Eu acho que o Rogério ainda é muito preso àquela coisa, sabe? Do protocolo, da regra que ele criou. Aí chega Lúcio Rodrigues, não posso colocar porque ainda não coloquei vídeo. Ademir voltou tá à disposição. Mas ainda não tem tempo para se adaptar. Entendeu, velho? Então, assim, mas é aquilo, é a minha opinião pessoal. Eu esperava mais de Rogério. E espero que ele aprenda mais com tudo o que está acontecendo, certo? Para que ele possa se desenvolver como treinador melhor. Porque assim, ele tem um ambiente maravilhoso para fazer isso. Né? Porque ele tem estabilidade, ele tem estrutura, ele tem talentos, ele tem acesso ao investimento. Não estou falando para essa janela, estou falando para o próximo ano, né? De chegar assim, fazer uma revisão. Olha, podemos ir mais que isso aqui. E sugerir, como ele sugeriu o Everton Ribeiro pro Bahia, por exemplo, no começo do ano. Ele deixou isso muito bem claro, que foi ele que chegou lá e falou, velho, vamos trazer Everton Ribeiro, e falou pra Cadu Santoro, sabe? Então, assim, ele tem todas as condições de estrutura até para ele se desenvolver como técnico e chegar no patamar, não é o patamar que eu quero dele como técnico, é o patamar que ele pode chegar para ser um cara de elite no futebol brasileiro e para pleitear aquilo que é muito claro que ele quer na carreira, que é uma presença internacional da carreira dele. Rogério, desde que entrou como treinador, ele deixa muito claro que ele não quer se acomodar com o mercado local. Trouxe auxiliares estrangeiros, fala outra língua, já fez estágio em vários clubes, né? Estando no City, ele muito safo, o que é que ele falou? Não, quero fazer uma pré-temporada lá, já fez a interlocução com o Guardiola. Eu disse assim, que ele pode perfeitamente, depois desse ciclo no Bahia, estar pronto para ser o treinador de uma seleção, para ser um treinador de um time médio inferior da Europa. Agora, eu acho que ele tem que aproveitar essa oportunidade para se desenvolver, tá? E para entregar mais, porque o Bahia dá ele condições para ir além, e ele pode, eu acho, que com o conhecimento que ele tem, com o know-how que ele tem, com a imagem internacional que ele tem, Rogério é um produto perfeito para modelo de exportação. Foi um ídolo espetacular como treinador, é um cara que tem um posicionamento muito coerente de tudo, é um grande vencedor, e já tem aí no seu portfólio bons trabalhos, né? No Fortaleza e no Flamengo. Acho que no Bahia ele precisa, sabe, se aprimorar mais, ser menos conservador, sabe, se jogar um pouco mais, porque no final das contas, velho, a gente vai conseguir ter um Bahia, acredito eu, com as conquistas que ele admitiu, e aí eu acho que ele foi muito bem nessa entrevista, eu acho que ele afaga o torcedor em algo que lhe falta, que é entender que o torcedor tem o direito de estar pirado por ter perdido o Campeonato Baiano e Copa do Nordeste, além de outras frustrações, no que pese que o Bahia está sendo construído para dar resultados efetivos ainda maiores mais na frente, né? Então acho que nisso ele foi bem, só acho que falta ele praticar isso um pouco mais no dia a dia, sabe? Então é isso, acho que é um trabalho bom, mas que poderia ser muito melhor, porém, confio que ele tem tudo para se desenvolver e terminar o ciclo dele no Bahia como um técnico outro patamar e levando o Bahia a ser um clube de outro patamar. Pronto, Cleito, pode deitar e rolar aí. Vamos lá. Com relação a esse trabalho de Rogério, eu considero um trabalho bom e considero um trabalho que superou em muito as minhas expectativas. Apesar disso, eu acho que é um trabalho que poderia ser muito melhor, mas muito melhor mesmo. E por que eu falo isso, né? Acho que tem algumas reflexões que são importantes aí.
Vocês falaram muita coisa, por exemplo, hoje é um ambiente onde o Rogério ele tem algo que ele nunca teve na carreira, né? Que é tempo para trabalhar, tranquilidade. O próprio Rogério mesmo falou na temporada passada, né? Que ele teve uma reunião com o pessoal do Grupo City, independente do que acontecesse naquele jogo contra o Atlético Mineiro, ele continuaria no Bahia para a próxima temporada, né? Então, acho que isso é uma coisa que dá a ele algo que é muito diferente do futebol brasileiro. Poucos treinadores têm essa capacidade de, por exemplo, terminar um ano. Se a gente olhar até o contexto do Bahia, eu não lembro de um treinador que começou e terminou a temporada. Acho que isso num cenário recente vai ser algo inédito, né? O último que conseguiu isso foi Vadão, se eu não me engano. Não. Arthurzinho. Foi o último. Exatamente. Só que, dentro desse processo, eu acho que principalmente do Campeonato Brasileiro, eu acho que pode dividir tela, pronto, ficou bacana. Dentro do Campeonato Brasileiro, eu acho que tem muitos comportamentos que eu não esperava que fosse acontecer para que o Bahia fosse um time mais harmonioso. Em contrapartida, eu acho que, diante de todo esse cenário que a gente falou, primeiro é que assim, eu discordo a gente falou daquele discurso da temporada passada, né, que é meio que às vezes a fala passa a impressão de que aquela tomada de decisão colocou o Bahia na Série A. E eu discordo, porque se a gente observar, por exemplo, e esse é um ponto importante, porque fala muito do sentimento de, por exemplo, do que norteia a figura do Rogério, né, de ser uma fortaleza, como muitos acham, que, por exemplo, é um treinador que não tem um ser humano ali, então ele vai estar sempre colocando todo mundo para cima, mas assim, o Rogério também é um ser humano e a gente às vezes esquece disso, assim como por ser um cara vencedor. Todos os outros treinadores, né, Cleiton? Acho que é bom lembrar. Exatamente. Então, assim, quando a gente fala dessa figura vencedora, de tudo, a gente tem que lembrar que, por exemplo, lá no jogo contra o América Mineiro, que o Bahia perdeu da forma que perdeu, o discurso do Rogério já foi de um time que ele já tinha dúvidas ali se o time ia continuar na Série A. Então, assim, eu acho que esse ponto a gente tem que colocar na balança, porque parece que aquela tomada de decisão do tal jogo de simplicidade foi que foi meio que um tiro certo, sabe? O Bahia adotou aquilo ali com a certeza de que ficaria na Série A. E não é bem assim. Eu acho que o Bahia chegou na última rodada e tudo poderia acontecer. Outro aspecto que é importante a gente salientar aqui, né? Eu acho que à medida em que se tem tempo para trabalhar, se vai descobrindo novas coisas, que, por exemplo, eu acho que o Bahia adquiriu muito mais comportamentos depois daquele período lá da final do Baiano, onde teve aquele contratempo inteiro, que talvez em qualquer outro clube o Rogério já não tivesse mais trabalhando, e que depois daquele período ele conseguiu dar à equipe dele vários padrões coletivos que a gente mostra que, de fato, você ter uma constância e ter um tempo necessário para trabalhar, isso faz diferença, né? E aí depois a gente pode entrar nesses comportamentos. Só que por que eu não acredito um trabalho excelente? Porque eu acho que para um trabalho de longo prazo, são muitas decisões de curto prazo. E que eu acho que fogem daquilo que é o processo do Bahia, daquilo que, por exemplo, a direção fala, que é um processo que não é para ter tudo agora, e que às vezes eu vejo que um certo ajuste, uma certa mudança em algumas coisas vai gerar muita instabilidade que o Rogério não está disposto a correr. E em contrapartida, quando a gente olha para os resultados da temporada, são vários contratempos, né? De eliminação na Copa do Nordeste, eliminação no Campeonato Baiano. Então, assim, eu acho que para esse cenário que o Rogério tem na mão, né, eu acho que meio que injustificável alguma falta de flexibilidade, porque é um cenário que ele nunca teve na vida, assim, em termos de continuidade. E se ele não experimenta isso no Bahia, ele vai experimentar onde? Eu acho que fica essa reflexão aí. E aí eu posso citar, né, a questão de usar pouco a base, de variar pouco o esquema. Eu acho que se treina muito esquema e não expõe os atletas a outro tipo de coisa. Obviamente que vai ter que treinar, vai ter um momento de começar a executar a oscilação para depois a consolidação. Eu acho que o Rogério não está disposto a isso, por quê? Porque ele quer entregar algo bem significativo nessa temporada. E aí a gente tem que considerar com os resultados, porque às vezes passa a impressão de que o resultado ele está meio em segundo plano ali para uma construção de algo que a gente vai colher há 5 anos. Mas quando a gente olha para o cenário do time, o que muda ali no sistema, quais são os jogadores que são utilizados, o Bahia subiu a média de idade, hoje tem jogadores que... o Bahia tem uma decisão clara com relação ao uso inicial, que é de manter o time mais experiente possível em campo. Então tudo isso a gente tem que colocar na balança, porque senão a gente vai relativizar todos os contratempos da temporada para muita decisão de curto prazo. Outra coisa que é importante também ressaltar, que vocês falaram muito aí com relação
objetivo para a temporada. Eu acho que essa mudança de objetivos, né, ela vai acontecer à medida que o time vai oscilando, que o time vai mantendo uma certa constância. Só que eu acho que externar isso, do ponto de vista do Bahia, é prejudicial. Porque se a gente olhar lá para o início da temporada, Darino até citou a entrevista para Fred Caldeira, mas eu também vou citar a entrevista para Marinho Júnior lá em Manchester, que o Rogério ele fala assim que o objetivo do grupo é ficar na primeira parte da tabela e obviamente classificar para uma competição internacional, mas que ele acha que dá para ser um pouco mais. Ali eu já entendi que tinham 2 objetivos, né? O do Rogério e o do Bahia. E eu acho que isso aí dentro de um processo que ele precisa ser consolidado a médio e longo prazo, pode ter uma certa... Para mim, isso é arriscado. E aí, durante o período da temporada, eu já ouvi o próprio Rogério em coletiva falar de Libertadores. Eu acho que naquele período de instabilidade, né, de jogos sem ganhar, foi falar de Sul-Americana. E agora, obviamente, como o Luiz bem salientou, deixou o objetivo claro que é a Libertadores. Eu acho que, para o torcedor, o que desgasta uma relação a médio e longo prazo? A oscilação nas expectativas. Uma semana você tá muito bem de humor, vamos para a Libertadores, na outra semana já nada presta, e a gente sabe que eu entendo totalmente um torcedor agir dessa forma, mas eu acho que quando você pega as informações e elas oscilam durante um determinado período da temporada, isso é perigoso até para o termômetro da torcida. Então eu acho que isso não ficou claro durante toda a temporada. Se alguém achou isso, eu discordo totalmente. Perfeito. Eu acho que nem o próprio Rogério entende um pouco isso. Eu acho que ele vai remando conforme a maré, e eu acho que o objetivo ele tem que estar muito claro e tem que estar de acordo com o clube, porque senão as decisões técnicas elas vão na contramão daquilo que é o projeto. Eu acho que passa muito isso pelo Bahia hoje. Eu não sei como é que o Bahia olha com relação a utilizar pouco a base, a variar pouco os atletas, porque isso acaba expondo os seus atletas a outro tipo de jogo, que isso faz crescer o jogador, isso faz valorizar o atleta, isso é um processo de aprendizagem, que eu acho que faz todo sentido. Vai na contramão daquilo que o torcedor quer tudo para ontem, mas vai naquilo que é o sentido do Bahia, né? Naquilo que é o sentido do processo do Bahia a médio e longo prazo. Então, eu acho que hoje o Bahia, o trabalho de Rogério é bom, porque tem muitas coisas boas, é uma equipe que dá gosto de ver jogar, é uma equipe que, quando você olha, tem conteúdo ali. Em contrapartida, é um trabalho que poderia ser muito melhor, porque o contexto propicia isso. O contexto dá para ele algo que ele nunca teve na carreira e que eu acho que se ele não fizer hoje no Bahia, talvez ele nunca tenha mais a oportunidade de fazer. Quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. Eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like, eu quero like. É a música do carnaval, viu?